Grills de diamante, sorriso de 1 milhão de dólares, capacetes raros, corrente de 100 mil dólares, uma camisa tão cara que levou um jogador a ser investigado pela polícia. Há muitas coisas caras que os jogadores usaram durante os jogos, começando por Deebo Samuel. Ele usou algumas das chuteiras mais caras da história da NFL. Ele ficou empolgado no jogo dos playoffs ao se inspirar nos Nike Dunk Lows cobertos por milhares de cristais, usando uma versão personalizada de chuteiras. Além de ajudarem Deebo nas jogadas e vitórias, as chuteiras custaram mais de 2 mil dólares. Porém, essas chuteiras brilhantes são o item mais barato do vídeo. Cada item usado por um jogador será diferente e mais caro conforme avançamos. Como quando o próximo jogador usou algo que quebrou as regras da NFL e ainda foi multado em 5 mil dólares. Ben Roethlisberger estava machucado, então ficou na lateral orientando o time em vez de jogar quando as câmeras o flagraram usando um Apple Watch. Infelizmente, esse relógio violou as regras da NFL. A liga é rigorosa quanto ao uso de tecnologia que pode enviar ou receber mensagens, seja durante o jogo ou na lateral do campo. O relógio do Ben foi proibido e ele ainda foi multado em 5 mil dólares. Acho que tempo é mesmo dinheiro. Bull. Isso é péssimo. De qualquer forma, quem sobe o nível com algo ainda mais caro é Puka Nacua. E o que ele usou ajudou ele a quebrar um recorde da NFL. Algo lendário estava para acontecer já no segundo jogo da carreira dele, porque Puka não teve uma, nem duas, nem três, nem 5 ou 10 recepções. Esse cara teve 15 recepções em um único jogo. E isso não só quebrou o recorde de mais recepções em um jogo por um novato, foi tão lendário que a camisa usada em jogo por Puka foi a leilão e vendida por 18 mil dólares. Ainda assim é mais barato que o que Sauce Gardner usou. Não é à toa que todos elogiam ele. Podemos mostrar o grill. Esse grill é bonito, cara. E Sauce não usa os grills só durante entrevistas. Ele usa grills em todo lugar, tipo em comerciais, enquanto joga videogame. Quem fez isso? Até mesmo durante um trabalho secreto em fast food na Carolina do Sul. O que ele coloca na boca só está neste vídeo, porque também usa no campo de futebol americano. Sauce está brilhando em todos os jogos, até depois das partidas quando ele provoca os adversários. E tudo isso porque os grills dele são caríssimos. Sauce Gardner, ele tem um tipo diferente de grills. Na verdade, vou ligar pra ele e perguntar agora mesmo. E aí, Sauce? Tô em live agora, mano. Vi sua corrente e grill, quanto custaram? 30. Depende muito, 30 mil. Beleza, 30 mil só pra colocar na boca? Isso aí é bem mais do que eu gastaria. Mas o que Dez Bryant usou agora custa ainda mais. Os acessórios de 50 mil dólares dele precisam de segurança porque ele sempre os perde. A primeira vez foi numa briga entre dois times, quando Dez levou uma pancada forte. E foi aí que Dez perdeu um dos brincos de diamante dele, até que um segurança encontrou e devolveu pra ele. Eu agradeço por isso. Agora 10 sempre gostou de usar brincos, mas estar no treino ou na lateral do campo com diamantes não foi tão louco quanto o que aconteceu enquanto ele estava em campo. Quando ele tentou uma jogada insana e os adversários contestaram a jogada, os replays mostraram que sua perna tocou fora de campo. Assim, além de perder o destaque, perdeu novamente o brinco de diamante que caiu do capacete e quicou no campo. Mas depois do jogo, 10 ficou tão abalado com a jogada que a princípio ele nem percebeu. Após o jogo, os brincos foram achados novamente por um segurança e devolvidos, o que foi sorte, pois valiam 50 mil dólares. Agora, eu até entendo alguém gastar milhares para usar diamantes, mas nunca imaginei ouvir falar de um fã pagando ainda mais por algo que Tom Brady usou na bunda. Agora, como maioral, não surpreende que tudo que Brady usa tenha alto valor. Até um par de meias comum dele foi vendido por milhares. Mas uma das coisas mais caras que ele usou foi durante os playoffs de 2023, quando ele enfrentou os Cowboys. Muitos sentiram que, se ele perdesse, seria seu último jogo na carreira. Será essa a última vez que o veremos com o uniforme da NFL? Essa pode ser a última vez que vemos Tom Brady jogando. Após ouvir tudo isso, ele entrou em campo querendo provar algo, mas começou sofrendo uma rara interceptação. Antes que percebesse, o time dele foi totalmente dominado e estava perdendo por 24-0. Agora Brady tentou deixar o jogo interessante lançando 2 touchdowns enquanto tentava uma virada, mas no final já era tarde demais. O time dele foi eliminado, Brady acabou se aposentando. Então é por isso que a calça que ele usou naquele jogo final acabou indo a leilão e se tornou a calça mais cara já usada por um jogador da NFL, sendo vendida por 89 mil dólares. Mas outro jogador literalmente exibiu sua BBC que custou mais de 100 mil dólares. Você tá falando sério agora, irmão? Deixa eu explicar. Big Beautiful Chain. Veja, ela foi inspirada por atletas de outro esporte. Quando os jogadores do Padres eram eleitos MVP de uma partida na MLB,
recebiam uma grande corrente de pedras coloridas que até girava. Quando os 49ers viram isso, decidiram criar algo ainda mais insano, banhada em ouro amarelo, feita com milhares de safiras coloridas e pesando mais de 6 libras. Essa corrente seria para qualquer jogador dos 49ers que fizesse algo incrível. Todos sabem como pessoas chamadas Debo gostam de correntes. Por que está bravo, Debo? Feliz Natal, não vai devolver a corrente dele? Mas o Debo Samuel, cara, ele ama correntes ainda mais. Por isso, quando fez uma recepção e marcou um touchdown incrível, comemorou animado na lateral, mostrando a corrente enorme. Isso fez com que a corrente ficasse tão famosa na cidade que não só os torcedores começaram a usar réplicas dela, como também uma lenda dos 49ers. O mundo descobriu que a corrente do Debo valia mais de 100 mil dólares. Ok, correntes que mudam o jogo são uma coisa. Eli Manning estava prestes a fazer o que muitos achavam impossível. Depois disso, um jogador usou chuteiras que custavam centenas de milhares de dólares. E ainda temos que falar sobre a camisa de $1 milhão que fez um jogador ser investigado pela polícia. Mas antes de chegarmos a todas essas histórias, primeiro eu tenho que dizer, não existe experiência melhor do que ver os jogadores da NFL pessoalmente. Amari Odell. Touchdown. É por isso que eu me juntei com meus parceiros do Game Time para te colocar no meio da ação deste ano. Game Time é mais do que só um aplicativo, é a melhor experiência de compra de ingressos que eu já usei. Enquanto rolo aqui, você vê que o Game Time mostra os melhores preços para qualquer evento, não só NFL. Mas minha função favorita é a seção de escolhas do Game Time. Aqui aparecem os eventos mais aguardados na minha região. Ao clicar em um, posso personalizar o local e a quantidade de ingressos. Há uma aba de super oferta que mostra um valor top para assistir, dizendo que está no top 1%, com certeza vou aproveitar. E antes mesmo de fazer a compra, eu consigo ver exatamente a visão que eu teria do assento na arena. Isso é ótimo, sempre que compro ingressos para NFL, também vejo opções de NBA, MLB, shows e mais. O Game Time me anima para esses eventos, porque posso comprar ingressos cedo, de última hora, ou até depois de começar, tudo sem estresse e taxas escondidas pelo app. Ainda posso te dar um ótimo desconto no seu primeiro evento. Baixe o app Game Time, crie uma conta e use meu código FieldFlix para ganhar $20 de desconto extra no seu primeiro evento. Aplicam-se termos e condições. Quero que você viva um evento ao vivo como nunca antes. Testa o app Game Time só dessa vez. Se quiser ir a algo, use esse código aqui. FieldFlix para ganhar $20 de desconto grátis. Mas enfim, vamos voltar para as coisas mais caras que os jogadores da NFL usaram nos jogos. Porque Eli Manning estava prestes a chocar o mundo. Os Giants dele enfrentaram os Patriots de Tom Brady no Super Bowl, que estavam invictos com 18 vitórias e nenhuma derrota. Quase todos os analistas apostaram nos Patriots, pois estavam a um jogo de fechar o ano invictos. Com a história em jogo, a partida começou e as equipes marcaram pontos alternadamente. Quando Brady lançou um touchdown e colocou seu time na frente a menos de 3 minutos do fim, muitos pensaram que o jogo estava decidido, mas Eli avançou com seu time e fez um passe incrível, resultando em uma das maiores recepções da história da NFL. Logo depois ele lançou um touchdown que surpreendeu o mundo. Os Giants venceram, deixando os jogadores dos Patriots atônitos. Ao encerrar a temporada histórica de outro time com um drive da vitória ainda mais histórico, o capacete azul brilhante de Eli tornou-se o mais caro já usado por um jogador, sendo vendido por 130 mil. Tudo bem, o que o Eli usou na cabeça foi barato perto do que Odell Beckham usou nos pés, quebrando um recorde mundial. Porque depois que ele assinou com um novo time que imediatamente os ajudou a chegar ao Super Bowl, Odell meio que sabia que esse momento estava destinado a acontecer. Quando eu nasci, o médico disse, ele está destinado a jogar no Super Bowl. Ele também está destinado a vencer. Por isso, Odell planejou algo caro com antecedência e contratou um designer para fazer chuteiras com as cores do seu time em pele de piton, levando mais de 100 horas de trabalho. Elas tinham o logo do Odell na lingueta, ouro amarelo, e o símbolo da Nike era feito com mais de 1.500 diamantes. E no dia do grande jogo, as câmeras flagraram Odell usando elas, aquecendo, fazendo recepções com uma mão só, tudo isso enquanto ele ostentava as chuteiras mais caras da NFL. Não, na verdade, esquece isso. Da história do esporte, que custaram mais de 200 mil, mas nem esse tipo de dinheiro se compara a outro jogador que usou algo ainda mais caro só porque a esposa dele obrigou. Essas mulheres são malucas, cara, especialmente a minha. Tá bom, de qualquer forma. Gerald McCoy sempre amou o número da camisa dele, 93. Ele usava esse número desde a faculdade, o que o ajudou a virar estrela nos Buccaneers. Depois assinou com os Panthers e teve um grande problema. Literalmente porque esse cara gordão, Kyle Love, já estava usando o número 93 e já fazia um tempo. A esposa do Gerald acabou convencendo-o a comprar o número do colega de equipe. Isso me custou 250. Ei!
Escuta, eu não ia fazer isso, mas minha esposa disse, esse é o seu legado, mamãe falou. Claro, ele se animou quando conseguiu o número. Depois que Gerald anunciou que estava de volta ao número 93, ele só foi visto usando esse número a partir de então e virou manchete por tê-lo comprado por 250 mil dólares. Tenho certeza de que aquele cara teria ficado satisfeito com umas pizzas ou algo assim. Mas isso nem importa, porque esse dinheiro nem se compara ao de outras estrelas como Alvin Kamara, Kadarius Toney, Ja'Marr Chase e outros, que usaram algumas das coisas mais caras compradas numa joalheria. Estou falando de centenas de milhares de dólares, cara. Vou começar com Alvin Kamara, porque ele já usava grills antes mesmo da NFL. Esse é o famoso lugar. Vou dar um upgrade com esses, que uso desde a faculdade. Logo depois surgiram fotos de Kamara com novos upgrades, como ele chama. Em todo jogo, Kamara era visto sorrindo durante as partidas com seus grills brilhantes e, eventualmente, depois de fazer uma das jogadas mais insanas da carreira, seus dentes roubaram a cena. Uau, esses brilhos também, meu Deus. Quero dizer, tem tantos diamantes ali que a gente nem consegue contar. Se tivéssemos um quadro só pra contar os diamantes no grill, a gente perderia a conta toda vez. Mas os grills de outros jogadores estão em um nível totalmente diferente. Tipo esse aqui que é feio pra caramba. Filho da mãe, tira isso da minha tela. Esse é Kadarius Toney, famoso por deixar outro colocar algo na boca dele. Ele vive na joalheria, até rappers respeitam. Olá. Esse é o Casey. E aí, estamos nos divertindo fazendo uma peça enorme. Seus dentes são reais? Sim. Os grills de diamante do Kadarius o tornaram ainda mais famoso. Em quase todas as fotos, ele brilha. Nas entrevistas, os grills atraem mais atenção que as câmeras. E os diamantes são permanentes. Sempre que ele joga, os grills estão com ele, mas os grills do Ja'Marr Chase brilham tanto que quase me cegam. Espera, preciso ligar pra ele. Ei, Ja'Marr, onde você está, meu parceiro? Tô em casa de boa, mano. Qual é a boa? Estamos fazendo um vídeo sobre você agora. É, mano, tô animado pra isso. Você ouviu. Até o Ja'Marr é fã, porque você não? Inscreva-se. Enfim, onde quer que o Ja'Marr esteja, ele tá sempre ostentando seus grills, até no campo. O cara realmente joga na NFL com os dentes totalmente personalizados. Como seus grills chamaram atenção, ele comprou um par igual para o colega de time. Mas por último, e com certeza não menos importante, Justin Jefferson tem os grills mais caros da NFL. Ele não só usa eles durante as entrevistas. Precisei pôr óculos escuros. Não me cega com esse grill, cara. Muitos acreditam que se ele usa durante o aquecimento, é certeza de que vai brilhar no jogo. Mas é o Justin Jefferson, literalmente um deus. Claro que ele usa os grills nos jogos. Justin, quanto eles custaram mesmo? 200 mil. Então, com os grills dele, somados aos outros, eles custam mais de 300 mil dólares. Mas Tom Brady não só usou algo que valia mais de $1 milhão, isso acabou virando uma investigação do FBI. Uma situação tão insana assim, claro, só aconteceu por causa do Super Bowl. Esse jogo foi mais importante para Brady, pois foi a primeira vez que sua mãe o assistiu pessoalmente após o diagnóstico de câncer. Mas mesmo querendo dar um show para ela, o time dele foi dominado desde o começo. No intervalo, o placar era 21-3, e parecia que as coisas não poderiam piorar muito mais. Mas quando os Patriots ficaram ainda mais atrás, absolutamente ninguém achava que eles ainda tinham alguma chance. Até que Brady lançou um touchdown atrás do outro e acabou ficando tão insano que empatou o jogo. Mas essa virada não teria valido de nada sem a vitória. Na prorrogação, Brady fez a jogada perfeita e confirmou a maior virada da história do Super Bowl. Mesmo com a vitória, é aqui que as coisas começaram a parecer suspeitas. Brady tirou a camisa e entregou a um membro da equipe para mantê-la segura. Depois de comemorar com todos no campo, Brady voltou ao vestiário e viu que ela havia sumido. Ei, só quero pegar minha camisa para guardar na bolsa. Brady ficou arrasado, pois especulavam que a camisa se tornaria uma das peças de memorabilia esportiva mais caras, valendo mais de $1 milhão. O sumiço da camisa virou manchete e Brady seguia sendo questionado. Tem alguma novidade sobre onde está? A camisa está? Sim, eu coloquei ela na minha bolsa e depois, quando voltei, ela não estava mais lá. Então, se aparecer no eBay em algum lugar, alguém me avisa. Tentem rastrear isso. Logo após, o FBI iniciou a busca para identificar o suspeito. E como toda a comemoração no vestiário foi filmada, esse membro da imprensa parecia um pouco suspeito. Apesar das selfies com Brady, ele não parecia pertencer ali, pois ficava sempre olhando para as câmeras. No fim, ele saiu fugindo com uma bolsa que não tinha levado. O rosto do homem estava em todos os lugares, então o FBI rastreou cada membro da mídia que entrou na arena naquela noite. E eventualmente eles descobriram sua identidade, Martin Ortega. O FBI rastreou o cara até a casa dele, apareceu lá e encontrou a camisa.
Por ser uma memorabilia avaliada em $1 milhão, o homem respondia por furto qualificado e 10 anos de prisão. Mas Tom Brady perdoou e não prestou queixa, pois não queria arruinar a vida de alguém por uma camisa. Fico pensando se outro jogador faria o mesmo, porque o que ele usava custava mais do que o dobro. E claro que o Odell está aqui de novo, cara. Ele está sempre tentando chamar a atenção, mas dessa vez não foi nenhuma das suas chuteiras. Ao estrear pelos Browns, ele fez jogadas incríveis o jogo todo, mas não foram essas recepções que chamaram a atenção dos programas esportivos. Eles se interessaram mais pelo Odell usando um relógio durante o jogo de futebol americano? Pois é, ele fez isso mesmo, e não era um relógio comum, sem graça como o do Big Ben antes. Odell usava um raro Richard Mille que combinava com as cores do seu time e foi inspirado em um dos meus carros favoritos, o McLaren. Esse relógio é lindo. E como só foram feitos 500 desses relógios, custou pro Odell $300 mil. Infelizmente, Odell foi contra as regras da NFL de usar objetos rígidos em campo, e ele recebeu uma carta exigindo que nunca mais usasse o relógio porque ele foi banido. Mas ele simplesmente disse dane-se pra NFL e no jogo seguinte usou um relógio ainda mais raro e caro. Dessa vez era um Richard Mille de cristal. Só fizeram 10 no mundo, custou mais de 2 milhões? Odell foi insano por isso, e eu não sou nenhum astronauta nem nada. Mas até eu consigo somar que os dois relógios juntos eram as coisas mais valiosas de que falamos, valendo mais de 2,4 milhões. Mas nem isso é tão insano quanto lendas da NFL que se odeiam.